abrimos esta série de estudo da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus da Família, hoje com muito carinho, lendo a nossa lição de número 4, 23 de abril de 2023, o título Ídolos na Família. Vamos, meus irmãos, ler o texto áureo que está escrito na primeira carta do Evangelho, aliás, na primeira epístola de São João, no capítulo 5, no versículo 21. Gostaria que um dos professores e irmãos que me auxilia aqui atrás estejam já habilitados para que venha ler João 1 João 5, 21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Vamos para a verdade prática. Simão vai encontrar aí. Verdade prática. A adoração a ídolos implica priorizar tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. Nossa leitura diária foi nos orientado a lermos esta semana 2 Timóteo 3 e 5. Fique longe de pessoas assim. Lá o texto diz o tipo de pessoa. Terça-feira foi nos orientado a ler 1 João 2 e 15. Não ames o mundo e nem as coisas do mundo. Quarta-feira fomos orientados a debruçarmos em Isaías 42 e 8, que tem como epígrafe: o Senhor não divide a sua glória. Quinta-feira a igreja teve o privilégio de ser orientada no livro de Levíticos 19 e verso 4, não se volte para os ídolos ou para a idolatria. E sexta-feira nós tivemos o privilégio de sermos orientados a ler Êxodo 20, verso 3 e verso 4, não farás nenhum ídolo. E sábado nós tivemos ontem a oportunidade de ler Jonas 2 e 8, cuidado com os que desprezam a misericórdia. Tivemos esse passeio dentro desses textos, e eu gostaria que um irmão lesse 2 Timóteo 3 e 5, para ficar mais apurado e fazermos uma retrospectiva e refrescarmos a memória nesse versículo que segunda-feira foi nos orientado. Os irmãos têm ele aí? Por favor, fica de pé quem tem ele e leia, principalmente aqui em cima. Saúde a igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. 2 Timóteo 3:5. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entrando o poder, foge também destes. Tendo o quê? Lê de novo, por favor. Bora, aqui, 3:5. Pronto, é esse mesmo. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto o poder, foge também destes. Amém? Está falando de falsos profetas. Amém, meus irmãos? Peço aos irmãos que se apurem bastante na leitura, para que a leitura não fique um pouco arranhada, que os irmãos vá a fundo na leitura, amém? As outras classes já estão liberadas para se mover, porque nós vamos seguir com o nosso estudo aqui agora, tá bom? Então outras classes que já se conhecem, já sabem quem são, podem adiantar os seus estudos lá. Então, meus queridos irmãos, ele está falando dos falsos profetas. Vamos para
1 João, que foi nos orientado, 2 e 5, um irmão venha ler, repetir novamente. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Vamos chamar um irmão para ler Isaías 42 e 8. Quem é o irmão? Andemos, irmãos, para a gente ganhar tempo. Isaías 42, 8 diz: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Glórias a Jesus. São versículos que dão sustentação ao assunto que nós estamos com ele em apreço. Os irmãos em casa também marquem, também participem. Um irmão vai ler Levíticos 19, verso 4. 19, 4. Não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Não se vire para a idolatria, nem para a imagem de fundição, porque eu sou o Senhor, vosso Deus. O irmão lê Êxodo 20, verso 4, verso 3 e verso 4. A paz do Senhor para a igreja. O versículo 3: Não terás outros deuses diante de mim. O 4: Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Outro irmão lê Jonas 2 e 8. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia. Os que observam as suas vaidades vãs deixam de crer, deixam a sua misericórdia. Vamos para a introdução. Louvado seja o nome de Jesus. Os irmãos vão encontrar aí a introdução. Temos nessa lição duas histórias distintas que relatam a convivência com a idolatria dentro de casa. No primeiro caso temos Raquel, a mulher de Jacó, que sabia que seu marido servia a Deus, ao Deus dos seus pais, e que ele era poderoso, invisível, e não precisava de ídolos de sua imagem. Entretanto, Raquel achava-se insegura tanto ao seu futuro, sentindo-se injustiçada pelo seu pai, que não lhe deu nenhuma herança, nem a ela, nem a sua irmã Leia. Resolveu furtar as pequenas estátuas ou ídolos do seu pai, que eram os pequenos deuses dentro de casa ou dentro do lar de Labão. O segundo caso é o de Mica, um eframita que viveu no tempo dos juízes em Israel e que, unido aos adonitas, fabricou ídolos e construiu um santuário para eles em sua casa. Nesta lição veremos as consequências da idolatria dentro de uma casa. Vamos para o estudo do primeiro tópico e ele será lido com toda a igreja. Vamos juntos? Os ídolos encontrados na tenda de Raquel. Gostaria que todos repetissem para que possamos ter a certeza de que todos estão atentos. Leiam. Vamos para o primeiro subtópico do tópico 1. A fuga de Jacó e sua família para a terra prometida.
Depois de muitos anos de trabalho para o seu sogro Labão, tendo prosperado muito, Jacó resolveu voltar à terra dos seus pais. Lemos em Gênesis 31, versículo 3 e 4. Com o auxílio dos irmãos, eu gostaria que alguém já estivesse pronto para ler. E disse ao Senhor a Jacó: torna a terra dos teus pais, a tua parentela, e eu serei contigo. Então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo para junto do seu rebanho. Amém? Apurem bastante a leitura para não faltar vírgula, ponto, tudo direitinho, tá bom, irmãos? Meus irmãos, Jacó viveu ali 20 anos e esperando a hora de voltar para casa, porque na lição da semana passada nós assistimos aqui a catástrofe que aconteceu entre Jacó e Esaú. Nós deixamos aqui claro que Isaac dava prioridade para Esaú e que Rebeca dava prioridade para Jacó. E ambos ali tinham algo em comum, eram irmãos. E Esaú, voltado para a caça, um homem bastante habilidoso no campo. Jacó, mais domesticado, ficava muito perto da mãe. E Esaú tinha nascido primeiro, era primogênito. Vocês já ouviram, né? Estudamos a semana passada. Houve um ciúme ali entre os dois. E Jacó, Isaac, cego, velho, precisava passar a primogenitura, o direito, a potência de administração da família para Esaú, que por direito era o primogênito. Ele mandou Esaú ir para o campo, caçar uma caça, não foi isso? E trazer para ele, que ele naquela noite faria a cerimônia e passaria a primogenitura. O que foi que aconteceu? A Bíblia diz que Rebeca, ouvindo que Jacó fazia esse plano, influenciou Isaac a se passar por Esaú e chegar primeiro e tomar e roubar a primogenitura. E ele rouba e faz isso, roubou a primogenitura do irmão. Mais tarde, Esaú chega com a caça, com a comida, e Jacó disse: não há mais jeito, eu já fiz o que tinha que ser feito com o teu irmão. Ele me enganou, mas foi liberada a bênção da primogenitura para ele. Esaú se enfureceu, e havendo ali uma inimizade travada e a ponto de sair uma morte, Jacó teve que fugir, e Jacó então desaparece. Em Padan-Aram, Jacó faz uma oração, desgastado, fracassado, destruído por dentro e se sentindo culpado. Ele tem uma visão e ele vê uma escada que dá do céu para a terra, e ele via anjos subindo e descendo da escada, e ali ele vê aquele fenômeno e diz: realmente Deus existe, o Deus dos meus pais. E se Deus existe, se Deus cuidar de mim nessa caminhada, Ele será o meu Deus, e em tudo que eu botar na minha mão darei o dízimo, serei fiel. E pegou um vaso de azeite que ele levava, e ele pegou aquela vasilha de azeite e derramou em cima daquela pedra e disse: esse é o meu juramento. É claro que com o dinheiro daquele azeite ele poderia ter comprado um camelo, poderia ter andado no lombo de um camelo e chegado, facilitado sua vida, mas não. Ele pegou aquele dízimo, o único dinheiro que ele tinha, a única moeda corrente que ele tinha, e despejou em cima da pedra e disse: aqui está a minha prova de que a partir de hoje eu dizimarei
tudo que Deus me der. E aí, 3 dias depois, esse homem chega à beira de uma fonte e ele encontra uma mulher. Ele possivelmente estava barbudo, estava meio fedido e meio que mendigo. E qual a mulher que vai parar para dar atenção a um homem desse? Mas quando ele chega ali, ele ora a Deus e ali Deus deixa aquela mulher, acha graça, aleluia, nele. E ela então alimenta-o, mata a sua sede e relata ali o porquê está ali. Houve aquele caso dos pastores os pastores do mal, que também em todo canto tem gente ruim, e ela foi acudida e achou nele até uma segurança, porque Jacó, ele passava assim, louvado seja Deus, o ar de Deus para as pessoas, porque ele tinha a primogenitura, a bênção dada pelo seu pai antes de fugir de casa. Então ele chega, meus amados irmãos, até a casa de Rebeca, de Raquel, me ajuda aí, de Labão não, da namorada dele agora, da Raquel, é que eu confundi aqui, da Raquel. Então, meus amados irmãos, Raquel chega com ele em casa e os irmãos, olha, que homem é esse? Quem é esse homem? E ela relata, e ele entra para lá, e o pai dela dá-lhes um emprego para pastorear ovelha com aquele salário que vocês já conhecem, que seria as ovelhas pintadas. Sabedor de que não nasceria ovelhas pintadas, ele tinha certeza de que o salário era muito baixo. De 100, 200, 300 ovelhas, nasceria talvez uma ovelha pintada. Então ele era um salário para morrer de fome. E aí ele orou, mas lembra, meus irmãos, que ele tinha dado o dízimo? Quando ele deu o dízimo, que ele fez um voto com Deus, ele disse: tudo que Deus me der, eu darei o dízimo. Quando as ovelhas passaram para o comando dele, aquele rebanho nasceu todo colorido. Glória a Jesus. E aí o salário dele de cara já foi alto, e o segundo salário foi alto, e ele foi crescendo, e ele foi prosperando e prosperando. Louvado seja o nome de Jesus. Então esse rápido resumo foi para os irmãos enxergar e entender melhor a história. Quando Jacó prospera, o coração dele sempre era desejoso de voltar para casa para abraçar o seu irmão, porque ele não viu mais o pai e não viu mais a mãe. O erro da mentira, o erro de desobedecer a Deus custou a ele uma tremenda solidão. Ele envelheceu, meus irmãos, com uma culpa, com uma angústia, com uma tristeza. Na cara de Jacó a gente via que ele não era feliz. Não era feliz, meus irmãos, ele não era feliz. E era um homem que estava sempre levando pernada. Levou pernada do sogro no salário, e levou pernada do sogro na esposa, porque ele começou a gostar de Raquel, e foi falar com Labão para casar com Raquel. Labão disse: você trabalhe 7 anos que eu lhe dou ela. Trabalhou 7 anos, ao cabo de 7 anos, quando chegou no dia, ele mandou Lia ou Leia vir, e vestiu Leia, ataviou Leia e disse: está aqui a tua mulher. Ele disse: mas eu trabalhei 7 anos por Raquel. Ele disse: mas eu não vou te dar Raquel, eu te enganei. Vejam isso. E ele ficou mais 7 anos trabalhando por Raquel, total de 14 anos trabalhando pelas 2 filhas, que podia na época, e ainda hoje na cultura árabe, eles podem casar com 2 mulheres, desde que a cuide bem, que não a maltrate, que trate com responsabilidade. Mas essa não é a nossa cultura, isso é abominação no nosso modo de crer, baseado no que Jesus nos ensinou: o homem seja de uma só mulher. E o próprio Deus também disse, que o homem seja de uma só mulher. Mas eles têm
essa cultura, e Deus também, os irmãos, fiquem certos de que Deus não é ditador. Ele simplesmente mostra na sua palavra que existe a vontade dele e a permissão. Deus permite que ele case com duas mulheres na sua cultura. Então eu digo para os irmãos que a vontade de Deus é que seja uma só. Quem diz amém? Que seja uma. Então eu prefiro ir pela vontade de Deus. Então ele sabia que ia voltar para casa um dia. Ele sabia que um dia precisava retornar para casa. E então acabamos de ler nesse versículo que Deus disse: pronto, chegou a hora de voltar para casa. Em função dos ressentimentos, vamos voltar para onde nós estávamos. Primeiro tópico, os ídolos encontrados na tenda. Segundo subtópico, a fuga de Jacó e a sua família para a terra prometida. Paramos na leitura. Acharam? Seguimos? Em função dos ressentimentos que existia entre ele e seu sogro, e não vendo possibilidade de liberação para viver sua própria vida, Jacó resolveu fugir das terras de Labão, sem falar nada a ninguém. Quando foi descoberta a sua fuga, Labão e seus filhos resolveram ir atrás dele para fazê-lo voltar. Gênesis 31, verso 22 e 23. Um irmão me ajude. E no terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Então tomou consigo seus irmãos e atrás dele seguiu o seu caminho por 7 dias e alcançou-o na montanha de Gileade. Louvado seja o nome de Jesus. Jacó vivia satisfeito, meus irmãos. Estava prosperando, estava muito rico, mas não estava feliz. Isso aqui representa os pródigos que se desviam, que prosperam, que bebem, jogam, fumam, vivem no mundo fazendo todas as desgraças, mas a semente do evangelho, quando está dentro da pessoa, ele nunca mais esquece. Jacó viveu com o pai, Jacó ouviu a voz de Deus, Jacó conviveu com o Senhor, e agora ele estava morando dentro da casa de Labão, o idólatra. A casa de Labão era cheia de imagens, de ídolos, e Jacó tinha feito um pacto em Padã Arã, que não estaria naquele convívio. Lembra que ele disse: esse lugar não é outro senão Betel, a porta do céu, naquela visão que ele teve da escada. Ele estava convertido, mas imagine o que é viver 20 anos dentro de um lugar sem poder falar nada, sem poder se expressar e assistir todo tipo de ritual. Glória a Jesus. E olhar assim e ver que o diabo estava lá dando ouro, prata, e ele não se corrompia, porque o ouro que ele adquiria, a riqueza que ele adquiriu não foi do diabo, foi da bênção que Deus estava nele, provando assim que você prospera até dentro do inferno, meu irmão. Aonde você entrar com a bênção de Deus, você é luz. Agora Deus não te deixa ficar dentro da maldição. Você vai lá, brilha e sai. Eita. Você vai lá, entra e sai. Veja que Deus determinou um tempo. Você vai ficar aí, mas você não vai, não é aí o teu lugar. Não pegue gosto. Aleluia. Como tem muitos irmãos que dá uma pincelada em um amigo com uma amiga no mundo, já acha que o amigo é amigo de verdade e já nega a Cristo por causa dessa gente. Aquela cerveja escondida, aquele
cigarro escondido, aquelas coisas, louvado seja Deus, aquele, meu irmão, vigie na terra. Aleluia. Quem é de Deus não se mistura, irmãos. Segundo o subtópico do primeiro tópico, estamos no primeiro tópico, vamos para o segundo subtópico agora. Aliás, estamos no primeiro tópico, estudamos o primeiro subtópico, vamos para o segundo subtópico. Labão descobre o furto dos seus ídolos domésticos. Labão era um homem idólatra, possuía pequenos deuses no interior da sua casa, para os quais ele orava, pelos quais acreditava ser ajudado. Eram, na verdade, terafins fabricados de madeira, pedra ou barro, cujas imagens eram veneradas e adoradas como amuleto para a proteção familiar e pessoal. Quem os possuísse também tinha o direito à herança. Quando Raquel percebeu que o seu pai não lhe daria herança alguma, ela furtou os ídolos dele. Gênesis 31, versículo 19. E havendo Labão ido a tosquear suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos do seu pai que o tinham. Naquele dia que Deus disse para Jacó: chegou a hora de ir embora daqui. Eita glória! Chegou o tempo de você, de replácia, voltar para casa. Ele disse: o meu sogro foi tosquear ovelhas no campo, e o tosquear de ovelha no campo era um trabalho demorado. As ovelhas tudo peludas, eles iam tirar o pelo para vender o pelo das ovelhas. Então levava ali dias. Então ele, digamos que durou ali uns 2 dias, 3 trabalhando. Tempo suficiente para Jacó juntar tudo. Então quando Jacó começou a juntar tudo que era dele, tenda, tapetes, os bens, o dinheiro e o povo dele, que ele tinha uma equipe boa que trabalhava com ele, Raquel foi dentro de casa, irmãos, passou a mão nos ídolos do pai, roubou um bocado. Meu Deus, mais tarde vocês vão entender por quê. Levou os ídolos com ela, fez igual a mulher de Ló, quando Deus disse: não olhe nem para trás. E ela olhou para trás, fez igual muitos, que de vez em quando está querendo negar a Jesus. Então, meus amados irmãos, ao chegar no acampamento de Jacó, continuemos a leitura depois do versículo. Ao chegar no acampamento de Jacó, Labão indagou-lhe a respeito dos seus ídolos e não os encontrou, porque Raquel os escondera na albarda de um camelo e se assentou sobre ele. Capítulo 31 de Gênesis, verso 34. Mas tinha tomado Raquel os ídolos e os tinha posto na albarda de um camelo, e assentara-se sobre ele, e apalpou Labão toda a tenda e não os achou. Então, irmãos, Labão foi atrás de Jacó. Quando chegou em casa que ele não encontrou, ele pegou os seus homens e foi atrás de Jacó. 7 dias depois ele achou Jacó, que estava, conforme nós vamos ler agora, descansando. A viagem era longa, então eles armavam tenda, irmã Maíra, e dormia, e no outro dia ele seguia. Eu fiz aquele caminho, andei muito no deserto, eu ando sempre naquele lugar quando viajo. Eu gosto de ficar sozinho, não gosto de ficar em grupo, eu gosto de ficar sozinho refletindo as andanças, como foi por ali.
Recentemente eu estive na cidade de Petra, na Jordânia, e eu estava olhando aquele caminho, e naqueles caminhos ali tem tantos ídolos antigos, tantos ídolos. Irmão, é impressionante. A história é uma coisa maravilhosa. Como eu gosto muito de história, aquilo é meu lugar. Se pudesse, morava lá só para estudar, porque eu gosto muito de arqueologia. Então, meus amados irmãos, no terceiro subtópico tem como título: Raquel usa a mentira para esconder os ídolos. Raquel sentou-se sobre os ídolos para que Labão não os encontrasse. Ela usou a justificativa de que estava no período menstrual para não se levantar de cima do camelo e, consequentemente, para seu pai não encontrar os ídolos ali. Capítulo 31, verso 35. E ela disse a seu pai: não se acenda a ira nos olhos de meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Ela disse: meu pai, eu estou menstruada. E o pai não podia ver o sangue da filha, irmãos. Era muito desonroso. Mas veja aonde Satanás muitas vezes se esconde nas nossas vidas. Quando ele chegou, ele bateu a tenda toda, procurou tudo, vasculhou tudo. Foi na tenda de Raquel, foi na tenda de Leia, foi em tudo que era lugar. Jacó ficou pasmo porque Labão não chegou procurando se ela estava bem, se ele estava bem, se eles estavam, qual o motivo pelo qual eles tinham ido embora. Não. A ansiedade de Labão era: aonde estão os meus ídolos? Satanás faz com que você esqueça teu pai, tua mãe, teu irmão, tua irmã. E mais tarde nós vamos aprender no último tópico, no tópico de número 3, sobre, eu vou até adiantar para vocês entenderem um pouco, sobre os ídolos atuais. Namorado que entra na tua casa e daqui a pouco teu filho está idólatra de um namoro, e tem filho atropelando o pai, atropelando a mãe, atropelando todo mundo por causa de um namorado. Tem mulher que larga os filhos por causa de um namorado. Aqui dentro da igreja tem casos de mulheres que abandonaram os filhos. Isso pesa, meus irmãos. Aqui nós temos caso de homens que abandonaram a família, os filhos. Eu não falo da igreja dos outros, não. Eu falo da nossa. Aqui estamos vendo o ídolo, a idolatria de Labão, maior do que a preocupação pelas filhas. E ele brigou com Jacó, ele brigou com as filhas. Cadê os meus ídolos? Cadê as minhas estátuas? E ela, por outro lado, irmãos, cega também. Veja que a mesma doença que estava nele, estava nela. Ela estava sentada em cima da sela, e a sela estava sob o lombo do camelo. Ele tinha procurado em todo canto. Aí ele disse: desça do camelo. Ela disse: pai, não se indigne por eu não poder descer, porque eu estou menstruada, estou no costume das mulheres. Aleluia. E foi ali que ele respeitou
aquela ação, mas era ali que os ídolos estavam. É ali que o pecado está. O pecado está debaixo da cela. Deus está vendo. Eu não posso ver, ninguém pode ver, mas tu sabe aonde está. Vai mentir para Deus? Vai enganar a quem? Bota para fora esse ídolo, tira isso de você. Aleluia. Você não pode seguir viagem carregando isso. E você vai ver depois em Gênesis 32, eu acho, ele diz, ele chega na viagem, não está na nossa lição, mas eu posso adiantar para os irmãos. Vocês vejam que mais tarde ele chega, louvado seja Deus, à terra, e Deus manda ele fazer uma revisão, porque nem Jacó sabia, viu, irmão? Nem Jacó sabia, louvado seja o nome de Jesus. Então Deus manda ele tirar os ídolos. 35 de Gênesis, ele chega, né? Porque ali ele estava no caminho, mas ele chega. E quando ele chega, o verso 1 diz assim, do capítulo 35: depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, faz um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste da face de Esaú. Um Deus que te apareceu. Lembra da visão que eu contei para vocês? Que ele viu a escada subindo e descendo. Ele não tinha tido a oportunidade de cultuar aquele Deus nas terras de Labão. 20 anos depois, Deus cobra adoração. Eita glória! 20 anos depois, Deus disse: agora você está livre para adorar. Agora você pode fazer um altar aqui nessa casa, nessa terra, e adorar o Deus que te apareceu, porque o Deus de Labão nunca foi o teu Deus. Aleluia! O mundo nunca será nossa casa. Então, no verso 2, então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos e mudai as vossas vestes. E ele não diz: e vou levantar. Ele disse: agora a coisa muda aqui dentro. Na minha casa vai ter que servir a Deus. E levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo pelo caminho que tenho andado. Aleluia. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos, e arrancaram os que estavam em suas orelhas, e Jacó o escondeu debaixo do carvalho que está junto de Siquém. Estava outro dia olhando, não tem aquelas Pandora, aquelas pulseiras de Pandora, né? Os irmãos, cuidado com seus filhos usando aquilo. Tem tanta coisa ali, tantos deuses, olho grego, tantas coisas escondidas ali. Você vai colando, colocando na pulseira. O filho às vezes está com aquilo cheio de demônio dentro de casa. E esses demônios dormem e acordam com teus filhos. Cuidado, as irmãs, no frisar do cabelo, o que tem de imagem. Cuidado com o que tem de imagem na blusa. Que mensagem tem naquele logo?
Louvado seja Deus. Os irmãos abram mais os olhos, a coisa está muito solta. As tatuagens principalmente, tem crente tatuando o corpo. Tem crente tatuando o corpo. Os que já tatuaram e aceitaram a Jesus, orem a Deus, procurem um jeito de apagar essa desgraça. Mas, pelo amor de Jesus, abram os olhos. Então, amados irmãos e irmãs, os ídolos se escondem que você não vê. Para você está tudo bem. Para você não tem nada a ver. Mas os ídolos estão escondidos. E a pessoa vai vendo a vida dele dar errado, dar errado, dar errado. Mas o que é que está acontecendo se eu estou indo para o monte? Eu estou orando. Aqui tem irmão que ora muito. Mas irmão, ache o ídolo, tire ele, que o caminho fica mais curto. Destinia. Quem está preparando o chicote para o seu lombo não é Deus, é você. Glória a Deus. Então fica claro. Volto para a lição, irmão, após a leitura do versículo 31, do capítulo 31 e versículo 35. Fica claro que, embora Labão acusasse Jacó de roubá-lo, foi sua filha Raquel que furtou seus ídolos e por isso o enganou, e Labão não encontrou seus ídolos. Esse episódio gerou uma grande discussão entre Jacó e o seu sogro. Então irou-se Jacó e contendeu com Labão. E respondeu Jacó e disse a Labão: qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado? Que tão furiosamente me tens perseguido. Ele chegou, o próprio Jacó chegou e disse para Labão. Ele relata que o ódio de Labão, a fúria de Labão, que Labão jogou tipo um bicho dentro das tendas, quebrando tudo. E vocês vão ler no versículo mais adiante, Jacó disse: tu vasculhasse a minha tenda, tu invadisse a minha casa, tu não achasse um móvel teu, tem alguma coisa tua aqui, capaz de dar uma morte ali entre o sogro e o genro, por causa do diabo. Por causa do diabo. Satanás faz com que você discuta com teu pai, com a tua mãe, com teu filho, com a tua filha, a ponto de sair morto por causa de religião. Tem gente por aí brigando. Eu sou da Assembleia de Deus. Aí o outro, dentro de uma casa, acontece isso. Irmão, eu tenho 39 anos de crente, e eu posso falar, dentro de uma casa tem isso. Você chega da sua igreja, o outro é da outra igreja, e fica taxando o que você aprendeu. Se a sua igreja está em festa e a do outro não está, ele taxa, brigando para quem a igreja é melhor. Qual a igreja é melhor? As idolatrias do tempo moderno. Idolatria do tempo moderno. Família se desentendendo por causa da igreja. Todos dois errados. E tem família aí, irmão, que um congrega em um, outro congrega em outro, outro congrega em outro. Aí a casa é igual a de Mica. Igual a de Mica. Samuel disse diferente: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aonde eu vou, vai todo mundo. Vamos conversar, vamos se entender que isso é bom.
Os filhos seguindo os pais, acompanhando os pais. Os filhos junto, sabedor de que a decisão do pai é boa. Veja que até nisso a gente observa que Labão daquele jeito, Raquel acreditando. Mesmo Jacó chegando depois, a cultura da crença do pai era maior. O amor que ela sentiu por Jacó não fez ela tirar os ídolos do coração, de tão entranhável que era. Então por que não usar isso para o lado bom? Então por que, meus irmãos e minhas irmãs, não influenciarmos mais as nossas famílias para voltar para casa? É assim que procede um bom judeu para com os israelitas. Não se misturem, voltem para casa. Louvado e engrandecido seja Deus. Outro dia minha filha chegou e disse: pai, vamos colocar um aquário para atrair jovem. Falei: não, minha filha, vamos atrair a presença, vamos ler mais a Bíblia. Pai, vamos fazer assim para atrair jovens. As igrejas estão por aí cheias de jovens, mas os jovens mudaram em quê? Não diminuiu a maconha, não diminuiu a violência. Quanto mais as igrejas fazem cultos de libertinagem parecida com o mundo para atrair, daqui a pouco estou vendo a hora abrir boca de fumo gospel, porque boate já tem, discoteca já tem, os point de não sei o que já tem. Quer dizer que nós, em nome do pecado, da safadeza, vamos abrir mão dos costumes da igreja, porque os nossos filhos estão corrompidos na escola e estão trazendo a cultura da pornografia e da prostituição para dentro da igreja. Vamos acabar com a razão da igreja e colocar a razão deles para eles estarem aqui, quando na verdade vai todo mundo para o inferno? Meus irmãos, eu luto pela minha filha, ela tem 16 anos, eu luto para conduzi-la. Todo dia eu ensino. Se não quiser o Deus do seu pai, pelo menos dentro da minha casa viu a minha adoração constante ao meu Deus. Disso eu lavo as minhas mãos. Viu que o pai sofre para defender o ensinamento da Bíblia Sagrada. Eu não me rendo a Baal, eu não me vendo a Satanás, e nem os irmãos que aqui estão aqui para isso. Idolatria na nossa família não vai prevalecer, idolatria na nossa casa não vai prevalecer. Mas a gente não está dizendo isso, não é só para reverberar isso, não. Nós estamos agindo. Isso aqui não é um assunto, diga-se de passagem, isso aqui é uma afirmação categórica. Nós não vamos aceitar que o inferno dê-nos estas rasteiras. Nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus e não vamos permitir isso. Então, a sinopse de número 1 tem como título: diante do engano de Labão contra Jacó, subtraindo bens da herança da própria filha, ou das próprias filhas, Raquel furtou ídolos, os ídolos do pai, e mentiu para acobertar sua tentativa de fazer justiça com as suas próprias mãos. Fechamos esse tópico resumindo que depois, nas perguntas, nós vamos encontrar que Raquel roubou os ídolos porque o pai era ruim, não partia a herança, e
por exemplo, aqui é um ídolo, aqui é um ídolo, esse telefone é um ídolo. Ela levava escondido com ela. Quando um dia ele morresse, ela aparecia com esse ídolo lá e era comprovado que ela tinha direito na herança. Os ídolos, as imagens de escultura eram tidos como posse, como título de posse. Alguém quer rasgar a escritura da sua casa? A escritura da sua casa está guardada? Bem guardada? Tá, não tá? Pronto. Os ídolos eram tidos como escritura da casa, documento do carro. Era mesmo para a pessoa não se desfazer, não deixar de servi-lo nunca, não deixar de adorá-lo. Veja a estratégia de Satanás. No mundo hoje, você entra dentro de um terreiro, faz o ritual e depois o diabo diz: se você me abandonar, eu te mato. Tudo que é seu eu tomo. Porque a idolatria está atrelada aos recursos financeiros. O que foi que ela disse aqui? Estou levando porque o meu pai não me recompensou com a minha herança. Estou levando uma segurança, uma prova de que eu tenho parte na herança. E o que é que o texto ainda diz mais? Que Labão tinha esses deuses, pastor Elias e pastora Maria, dentro de casa para protegê-lo e fazê-lo prosperar nos negócios. Então a idolatria tinha como fundamentação prosperar a pessoa. Então a pessoa tinha medo de deixar para não ficar pobre. Copiando a mesma coisa que a Bíblia ensina: se vós me abandonarem, eu também vos abandonarei. Sem mim nada podeis fazer. A gente não se desvia com medo de ir para o inferno e de ficar destruído aqui na terra. Mas todo mundo aqui já deu vontade de meter o pé pela cabeça. Quantos de vocês não já quiseram parar na caminhada, mas não pararam porque se lembraram: para onde me irei? Tu tens palavra de vida eterna. Então a religião, ela está dentro da gente e ela coloca dentro da gente um receio de sairmos. Ela é fato. Agora essa idolatria da casa de Labão era tão séria que enraizava de modo que deixava você morrendo de medo mesmo. Você não podia abandonar, porque se você abandonasse essa idolatria, você voltava para estaca zero e era excluído até da casa, até da família. O amor de pai, o sentimento de pais, de mãe, de filho, era posto como segundo plano. O amor aos ídolos era muito maior, porque estava atrelado à ganância, estava atrelado ao dinheiro, a heranças. Então era muito difícil se desviar de uma religião dessa. Era muito difícil, ninguém deixava de servir aos deuses pagãos da época de Labão sem sair no prejuízo. Amém, meus irmãos? Fiquem de pé um instante para a gente fazer uma oração, que terminou o primeiro tópico. Convido a irmã Vicência para fazer esta oração, livrando-nos desses malditos
ídolos. E agora vamos entrar para a segunda parte, para falar da casa de Mica. Quem precisa de oração? Amém, oremos. Deus amado, em nome de Jesus, Pai, Senhor, te agradecemos, Deus, por essa manhã, Pai amado, Senhor, essa palavra gloriosa, esse ensino, Pai, nos ajuda, Senhor, a nos libertar, Senhor, desses ídolos, meu Senhor da glória, meu Deus, que muitas vezes está dentro do nosso coração, Pai, mas Tu tem poder, Senhor, de queimar, de libertar e dar a vitória, Pai, a cada um nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos, glória a Deus. Eu queria que todos vocês agora, chegasse perto do outro, segurasse na mão e fizesse uma oração por ele também. Faz uma oração pelo teu irmão, pela tua irmã. É uma oração espontânea, essa não terá nenhuma intervenção do altar. Por favor, orem. Orem forte. Amém. Se junte aí com um grupo aí, é que eu estou comandando o culto. Os irmãos em casa, faça isso também. Quem está em casa, deixa os microfones abertos para pegar a igreja orando. Glória a Jesus. De comanai justi. Enereme caio deremia súbria. Sobrinência de revácia. Gloricaio prosinai. Estinergia sobra. Diquinibiacia. Oh glória, 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 glória. Glória, 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 glória. Obrigado, amigo da minha alma. Derrama teu sangue aqui neste lugar. Abençoa em nome de Jesus. Amém. Seguirei ao meu bom mestre. Levante a mão e canta. Seguirei ao meu. Cante mais alto. Seguirei ao meu bom mestre. Onde me mandar irei. Onde me mandar. Senta dando glória a Deus. Aleluia. Os irmãos estão em casa vibrando, viu, irmãos? Dá volume. Partimos para a segunda parte. O segundo tópico. Repitam comigo, já estamos nele. Um santuário. Eu preciso ouvir, né? Não ouvi. Amém, irmãos? Essa não é uma pregação, isso é um estudo. Amém? Então os irmãos não vão ver aqui nenhum movimento atípico. Até porque a gente não gosta também de marmota, né? Os marmoteiros não ganham vez do nosso lado. A idolatria e o caráter autêntico de Mica. É no subtópico do... primeiro subtópico do segundo tópico. Acharam? Então vamos ler Juízes 17, verso 1 a 4. E havia um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe: as 1.100 moedas de prata que te foram tiradas, por cuja causa deitava maldições, e também a disseste em meus ouvidos, eis que esse dinheiro eu o tenho, eu o tomei. Então disse a sua mãe: bendito seja meu filho do Senhor. Assim restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe. Porém sua mãe disse: inteiramente tenho dedicado este dinheiro da minha mão ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e de fundição, de sorte que agora tu tomarei a dar.
Porém, ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe. E sua mãe tomou 200 moedas de prata e as deu ao ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura e de fundição, e esteve em casa de Mica. Observe o perigo. Acharam o perigo dessa leitura aí? Ela cita o nome de Deus. Ela era judia, uma mulher muito rica, e só havia um detalhe, pastor Carlos Henrique: por que ela falou o nome do Senhor se ela era idólatra? Se o Deus que nós servimos é invisível? Porque mais tarde nessa mesma lição nós vamos estudar, daqui a pouco vocês vão descobrir, que eles estavam vivendo, Gideão estava vivendo um período em que não havia reis em Israel, e cada um fazia o que dava na cabeça. Isto é igreja sem pastor. Isso é irmãos que não obedecem mais o pastor da igreja. Aqueles irmãos que o pastor diz: vamos para a escola dominical, ele não vai. Vamos fazer o trabalho, ele não vai. Está lá na casa da irmã Nina profetizando, no monte da Jurubeba profetizando, está profetizando em casa, na internet, irmão, está voando fogo pela venta, mas dentro da igreja o pastor não sabe se aquela ovelha existe, porque está dando o que dá na cabeça faz. Aleluia. O que dá na cabeça faz. Ovelha descontrolada, uma ovelha que dá tristeza para o rebanho, uma ovelha que entristece o coração do pastor, uma ovelha que fere, uma ovelha que se machuca e que machuca, e o pastor sabe que essa ovelha não está bem, o pastor sabe que essa ovelha está desgarrada. O pastor sabe que essa ovelha está ferida, está perdida, e esta ovelha é a mãe de Mica, essa ovelha é o próprio Mica, essa ovelha é a casa de Mica, que mais tarde a gente vai ver que quando a idolatria, o bezerro chegou, quando a imagem chegou, que Mica estabeleceu a sua casa como casa de deuses. Mica construiu deuses, e todo mundo que passava na casa dele achava um Deus para se identificar. Ele pregou o ecumenismo. Tomem muito cuidado com o ecumenismo. É aquela religião que reúne o Papa, reúne o pastor, reúne o bruxo, reúne o não sei o que, reúne não sei o que, e todo mundo fala: não, vamos para o céu. Uma vez o bispo Manuel Ferreira, tenho muito respeito por ele, mas lembra da polêmica? O bispo Manuel Ferreira foi visitar o reverendo Mon, foi beijar a mão do Papa. Mas por quê? Porque o bispo Manuel Ferreira é ecumênico. Meus irmãos, está errado. Ele é um grande líder da igreja, ele precisa dar respeito, ele precisa se posicionar como um crente, não como um idólatra. Ele está com medo de perder o quê? Ele perdeu muitas ovelhas com isso, mas as ovelhas têm memória curta. Mas eu guardei isso, eu gosto muito dele, tenho muito carinho por ele, já recebi ele aqui nesse altar, aqui, mas eu não concordo, gosto muito, tenho muito respeito por ele, entenda, mas ele não podia ter feito isso. Nós não podemos estar apertando mão, beijando mão de quem não tem, meus irmãos, aliança com Deus. Eu não posso, meus queridos irmãos, me prostrar a deuses estranhos, senão vocês vão endoidar a cabeça. O nosso Deus
não se corrompe. Ah, nós vamos fazer ali um culto, bispo, e vai estar lá todo mundo. Outro dia, a arquidiocese mandou aqui um convite para discutir um assunto X em tal lugar, porque estavam querendo discutir o ecumenismo, de unir todas as igrejas. Eu falei, eu não vou. Unir todas as religiões, eu não vou, porque isso não se une. Está na Bíblia, meus irmãos. Israel não pode. Nós somos uma linhagem pura. Se nós somos uma linhagem pura, nós temos que dentro de nós desenvolver essa pureza. Quem for santo, santifique-se mais. Isso é o que, irmão? Isso é a Bíblia, é o Apocalipse. Nós temos que zelar. Como que nós, santos, vamos misturar-nos com as imundícies? Daqui a pouco nós vamos perder toda a sensibilidade que temos, e a nossa pureza e lealdade vai ser posta na mesma balança que eles estão. Então seremos como eles, e deixa de acontecer o que está na Bíblia. Cadê a diferença entre o justo e o ímpio? Entre o que serve a Deus e o que não serve? Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Não estou aqui falando mal de ninguém. Estou dizendo que nós precisamos tomar cuidado. E observe, o profeta velho do livro de 2 Reis tem toda a lição do profeta novo, e a desgraça do profeta novo foi fazer o que o profeta velho estava fazendo. Porque não me vem aqui com cabelos brancos como sinônimo de responsabilidade, que para mim, responsabilidade às vezes está em uma criança, em um jovem, louvado seja Deus, e não está em quem muitas vezes tem cabelo branco. Tem gente que envelhece e não aprende, que não é o caso da pessoa que a gente citou. Não é o caso. Essa pessoa que a gente citou, ele é muito sábio e muita pessoa de Deus. Agora, teve esse encontro, esses encontros, e existe e tem esses encontros. Já eu louvo a Deus, não estou aqui defendendo teses de A, de B e de C, mas eu vejo muito na pessoa do pastor Zé Wellington Bezerra da Costa uma coisa mais segurável. Ele é muito cuidadoso com relação a isso. Eu tenho esse respeito imenso por ele também, porque ele é um homem que carrega muito consigo o cuidado naquilo que ele vai fazer para com o rebanho, porque a Bíblia diz: tem cuidado de ti e da doutrina, né? Persevera nisso, porque fazendo assim salvarás tanto a ti quanto aos que te ouvem. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos para a leitura. Apesar de um nome especial, Mica, que significa quem é como o nosso Deus, Mica não correspondia à importância do nome que tinha, porque não honrava a Deus em sua vida. Ele tinha uma família, embora o relato bíblico não cite a sua esposa, sua mãe vivia com ele e era muito rica. O povo que vivia na região montanhosa de Efraim tinha se corrompido por causa da idolatria. Havia em Israel, de modo geral, um abandono total aos mandamentos da lei de Deus. Leia comigo Juízes 8:27, um dos irmãos. E inclusive eu vou pedir a vocês que estão aí embaixo também. Alguém encontrou esse versículo? Encontrou? Que é bom vocês participar também, né? Quem encontrou poderia vir nesse microfone correndo, porque eu quero que aí embaixo participe também. E fez Gideão disso um éfode e pô-lo na sua cidade. Comece de novo. Você está meio com sono. Comece de novo, bem alto.
com toda a igreja. Lê toda a igreja juntos. 1, 2, 3. E fez Gideão disso um éfode e pô-lo na sua cidade, em Ofra. E todo Israel se prostituiu ali após ele. E foi por tropeço a Gideão e a sua casa. Você está vendo, meus irmãos? Vocês estão vendo, meus irmãos? Que Israel tinha perdido o controle. Aquele pastor chato não estava mais falando. Aquele ensinamento chato dos domingos de manhã deixou de acontecer e virou um reteté dentro da igreja. E esse reteté e esse barabora começou. E ninguém mais aqui obedecia. Aquele pastor chato parou de chamar para a doutrina, ninguém vinha mais na doutrina. A igreja agora cada um fazia o que queria. Satanás disse: agora eu entro, não tem quem mande. Arava sobridade. Ô irmãos, agradeça a Deus, vocês aqui têm um pai. Amém, irmãos? Vocês aqui têm um pai. Essa semana eu estava em casa, assistindo a oração. Aí a irmã aqui, eu digo: olha, membro da igreja já sabe, deixa o microfone no lugar, se porte direitinho. Aí a irmã e puxa, e roda para lá, e vai para cá, e de mão em mão, de lá de cima. Eu já falei: Patrícia, você não está vendo isso não? Você é uma pastora. Suba lá em cima e bote ordem na casa. Louvado seja Deus. Suba lá em cima e bote ordem na casa. Agora os que vêm de fora, que eu não sei para que chamar, não precisa, que aqui tem. Aqui tem gente de sobra para pregar. Aí trouxeram uma pessoa, e a pessoa segurou aqui e fez do jeito dela. E depois eu vim. Nem a paz do Senhor me deu, porque eu vim de casa. Eu vim, eu digo: vou botar ordem. Eu boto. Porque, irmãos, eu sou o pastor da igreja. Eu estou igual aqueles ratos de armazém. É porque os irmãos não lembram disso. Rato de armazém. Rato não, gato de armazém. O gato de armazém, você fica ali, você chega no armazém, tá. Quem já chegou numa bodega aqui que não tem um gato deitado? Ninguém mexe com ele, e ele não mexe com ninguém, ele fica só olhando. Agora você quer ver aquele gato entrar em ação? Apareça um rato. Meu irmão, aquele gato, você olha assim e fala: mas que gato preguiçoso é esse, rapaz? Esse gato dorme muito. Mas aparece um rato ou uma barata para você ver. Ele entra em ação na hora certa, ninguém nem vê, ninguém nem nota. Na cama súbria, na hora certa ele pula em cima e fala: aqui não. Alevaço minerébia. E assim somos nós com a doutrina, irmão. Não vamos deixar os ratos vir aqui, as baratas vir aqui, mexer com a gente não, trazer coisa nova para a gente não. Nós já estamos sendo tratados pela palavra de Deus, irmãos. Aleluia, nós já temos a Bíblia. Nossa igreja já tem a Bíblia. Bendito é o nome de Jesus. Nossa igreja tem doutrina, tem ensinamento. Está faltando ensinamento para vocês? Não está. Tem tudo aqui. Mais tarde a gente dá lugar, pula, corre, dá lugar. Mas é a gente. A gente está na doutrina, irmão. Essa semana eu estava vendo a conferência lá em Natal. Aí eu liguei para o pastor presidente. Falei: me admiro ver vocês deixando acontecer isso aí no Nordeste. Ele disse: mas rapaz, você soubesse o problema que se deu depois.
os presidentes tudo sentados no altar, me chega um rapaz, sabe aqueles que eu não vou nem entrar em detalhe. Esse povo alegre demais, irmão, muito alegre demais. Esse povo que acha que o evangelho começou por eles. Esse povo que acha que chegaram ontem na igreja e eles acham que eles são a revolução. Eles são a moda. E pegou, e não sei o quê. E uma bagunça tão grande, e os pastores tudo quieto. Olha, quando você vê os pastores ficar calados, quieto lá em cima, sem um mexer com o outro, vai dar problema no fim. Aí foi lá na lista, ele não volta, ele não volta, ele não volta. É assim, a gente deixa até eles fazerem a bagunçazinha, mas depois não volta. Amém, irmão? Eles fazem o teatro, mas não volta. Aqui eu só vou botando na lista, viu, irmão? Na lista, para não voltar. Outro dia chegou um aqui, me disse, fulano de tal está vindo aí. Eu digo, pelo amor de Deus, leve para outro canto. Mas pastor, é fulano. Eu digo, não, rapaz, deixa ele ir lá. Deixa a gente quieto aqui. Deixa a gente quieto, deixa a gente começar de novo. Fazer o caminho correto. Eu estou numa idade em que eu quero ir para o céu. Rapaz, sei lá, a hora que a gente fecha os olhos, não está mais tempo de brincar não, igreja. A qualquer momento a nossa alma vai ser tirada desse corpo. Louvado seja Deus, nós vamos para o céu. A gente tem que abrir o olho. Jesus está voltando. Amém, igreja? Pastor Carlos Henrique quer comentar. Não venha gaguejar não, viu? Porque eu tô aqui. Vocês já devem ter entendido a letra que eu estou mandando para vocês. Vá. A paz, Senhor, igreja. Esse éfode, na verdade, era uma vestimenta para os sacerdotes que eles invocavam o Senhor através disso. Quando o Gideão fez isso também, semelhantemente na casa de Mica, era como se uma pessoa, por exemplo, que ele não era levita, é como uma pessoa sem chamado ministerial se colocar na posição ao qual as pessoas iam, invocava Deus, ia se consultar, virou uma pessoa particular ali para poder, para ele, entendeu? Para buscar um guru, na verdade. Profeta de estimação. O profeta. Não, mas outra coisa que a gente vai estudar aqui é, sabe aquela igreja que abriu na esquina, Igreja Perna de Fogo? Ali o anjo aparece. O pastor o Zezinho, não sei de quê, e a pastora não sei o que de lá. Tu entra hoje nela, amanhã tu já é presbítero, depois tu já é pastor, depois tu é bispo, apóstolo e por aí vai. Tem até papa, eu acho, cardeal e tudo. Fábrica de pessoas, de obreiro. Foi isso que Mica fez. Porque a gente vai comentar aqui na lição que Mica pega o efode, dá para o filho, e vem um sujeito que ele não sabia quem era, um levita que ele não sabia quem era, passou pela casa dele e ele disse, tu é o quê? Ele disse, eu sou levita. Ele disse, quer ser pastor? A Bíblia diz que o camarada, irmão, não tinha onde morar, não tinha família, mas só porque impressionou Mica disse, rapaz, vamos lá para casa. E não acontece isso aqui? O caba chega aqui, balá, as irmãs já ficam, vou levar para mim. O pastor deu oportunidade, é bênção, e tu sabe quem é, irmão? Eita glória. Acaba o culto, fica chamando no cantinho para ouvir profecia.
E por que não profetizou aqui na frente da gente? Aleluia. Porque a profecia é escondida por debaixo dos panos. Vai fazer o quê? Rasto menégia. Irmãos, tem irmãos aqui que é muito besta, se engana com tudo, come gato por lebre. Mica disse: olhe, fique aqui e seja como pai. Deu a isca. Seja como pai. Disse para o levita: e eu vou te dar uma quantia todo ano. Profetiza pelo cartão de crédito, profetiza pelo dinheiro. Quando ganhou a confiança, o Mica corrompeu o levita, que já estava corrompido. Deus não aceita esse tipo de coisa. Tem que haver limpeza, irmão. Agora veja, vamos ler que é para vocês entenderem. Eu já comentei, é bom que esse tópico pula rápido. Então, nós estamos na leitura de Juízes 8:27, correto, irmãos? Uma época em que o povo de Israel aderiu a um sincretismo religioso que implicava uma apostasia total, além do abandono da lei do Senhor. As famílias começaram a adotar esse sincretismo religioso dentro das suas próprias casas, admitindo ídolos caseiros para os quais faziam culto e adoravam, com o objetivo de obter favores materiais. E os valores morais e éticos foram abandonados, e Mica era fruto dessa corrupção moral. Por isso não foi difícil para ele roubar a própria mãe. Está aqui. Mica foi fruto dessa corrupção. Isso quer dizer que ele não era, mas as maus companhias corrompem os bons costumes, sim. Amém, irmãos? A mal companhia, essa amizade, essa irmã fica: vamos na minha igreja, o que é que tem lá? Irmão, hoje tem um prato, não vou falar não vou dizer nada, tu só te senta que tu vai ver um prato. Aí daqui a pouco chama não sei para onde, chame o ímpio, leva o ímpio. Vocês, quando receber convite, vocês dizem para a pessoa: irmã, na minha igreja está abarrotado de compromisso, tem culto todo dia, 3 vezes, eu não tenho tempo de ir. Irmã, olhe, chame o ímpio para ir. Aleluia, aleluia. Não vai não, irmão. Seja discreto. Não vá comer não, esse negócio não. Glória a Jesus. Senão você vai acabar que nem Mica. Igual Mica aqui, olha. Corrompeu-se. Aí Mica, a mãe muito rica, Mica chegou e disse: mãe, estão roubando a senhora. Aí ela disse: estão roubando, meu filho? Estão. Ela disse: maldito seja o ladrão, que Deus quebre as pernas do ladrão. Aí ele disse: eita, era ele o ladrão. Aí foi lá de novo, roubou ela de novo, disse: mãe, e a velha era muito rica, a mãe de Mica, disse: estão roubando a senhora. Roubaram de novo, desapareceu um bocado de dinheiro. Ela disse: eu amaldiçoo esse infeliz. Enquanto vida eu tiver, esse ladrão não vai ter paz. O Satanás vai quebrar as pernas dele, o cão do inferno vai tomar a alma dele. Tomara que esse ladrão cresça que nem borracha no fogo, encolhendo. Irmão, aí a Bíblia diz que uma hora Mica disse: mãe, está jogando muita praga. Não está na Bíblia? Não está escrito assim? Está escrito. Mãe, acha o versículo aí para você ver. Mãe está jogando muita praga. Aqui, ó, 17 de Juízes. Lê aí. 17 de Juízes. Ele só confessou por causa das pragas da mãe. Acharam aí?
17 de Juízes, verso 3. Leiam todos aí. 1, 2, 3, leiam. Não. É o primeiro, acho que é o primeiro. Lê o primeiro. 1, 2, 3, leia. Bora, o 2 agora, o 2. Está vendo? Ela amaldiçoava. Ela amaldiçoava ele. Então, meus amados irmãos, foi com medo da maldição que ele disse: não vou roubar mais não. Ele confessou: mãe, foi eu que roubei. Aí ela disse: bendito sejas tu do Senhor, que tu, quer dizer, ela quebrou a maldição. Ela disse: meu filho, tu ia morrer com a praga, né? Quer dizer, foi a consciência dele. Mica, no fundo, era um homem bom, mas era um homem mal disciplinado. Por quê? Faltou pastor para ele. Outra coisa que Mica era: carente de Deus. Você é carente de Deus, aí sai pegando qualquer um. Tá vendo? Mica era carente. Os católicos apostólicos romanos são gente boa, irmão. Veja como eles são sinceros. Carrega aquelas imagens para cima e para baixo com o maior carinho do mundo. Muito mais do que a Bíblia de vocês. São carentes de Deus. Tem muita gente dentro da igreja católica que só precisa de um esclarecimento. A necessidade de Deus na alma deles é grande. Por isso que a gente tem que pregar. Vamos para o segundo subtópico do segundo tópico: a abominação de Mica. Juízes 17:5. Mica havia construído uma casa, um santuário para pequenos deuses, ou seja, terafins. As escrituras diz: e tinha este homem Mica uma casa de deuses, e fez um efode e terafins, e consagrou a um dos seus filhos para que ele fosse para o sacerdote. Versículo 5. Mica havia roubado a própria mãe, sem que ela soubesse. Ele levou consigo 110 ciclos de prata, equivalente a 13 quilos de metal. Visto que sua mãe não sabia que era o seu próprio filho que o roubava, ela lançava maldição sobre o ladrão. Juízes 17:2. Leia agora aqui comigo. O qual disse a sua mãe: os 1.100 ciclos de prata que foram tirados, por cuja causa deitava as maldições, e de quem também me falastes? Mãe, o dinheiro que a senhora sentiu falta, que foi roubado, aquele dinheiro que a senhora jogava praga, porque tinha sido roubado, está escrito aí, jogava maldições, entendeu? Então ela jogava praga no ladrão. Temendo sofrer com a maldição da mãe, Mica foi à casa dela e confessou o seu pecado, e a restituiu completamente todo o dinheiro. Porém ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe. E aí em Juízes 17:4 ele devolve o dinheiro. Sua mãe retirou a maldição e tomou parte do dinheiro e a deu ao orive para fazer uma imagem de escultura para pôr na casa de Mica. Vamos para o subtópico 3 do segundo tópico. Mica tinha uma casa de deuses. Em Juízes 17:5 e 6, a gente já leu. Pelo contexto bíblico, a família de Mica era de judeus, mas desviada da fidelidade a Deus,
servia aos falsos deuses, representado por pequenos ídolos chamados terafins. Mica e seus familiares afirmavam estar servindo também ao Deus de Israel. Está aqui, irmão. Entretanto, naquele período histórico dos tempos dos juízes, cada um fazia o que parecia aos seus olhos. Juízes 17:6, leia. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Leiam toda a igreja. Cada um. Está vendo? Igreja sem pastor, igreja sem doutrina no que dá? Por conta própria, e depois de ter seus terafins em casa, Mica resolveu também mandar fazer um efode, que era utilizado somente pelo sumo sacerdote israelita, e o entregou a seu filho, separando para ser sacerdote da sua própria casa. Depois aparece um levita que não tinha onde morar. Eu tenho medo desse povo, viu? Não tem família, brigou com todo mundo por quê? Ninguém gosta de mim, é por causa de Jesus. Jesus ajunta, rapaz, não venha não. Está aqui um levita que não tinha aonde morar. Meu Deus. Anderevácia. Depois aparece um levita que não tinha onde morar, e Mica o convida a viver em sua casa e se tornar sacerdote da família, pelo Deus do seu pai. Não, rapaz, vamos lá para casa. Lê aí, irmão, 17, verso 9. Toda a igreja juntos. 1, 2, 3, já. E disse-lhe Mica: de onde vem? E ele disse: sou levita. Já chegou, né? Sou levita. Ele disse de onde vem? Não, né? Sou levita, viu? De Belém de Judá. Eu vou peregrinar onde achar comodidade. Meu irmão, eu estou na mão de Deus. Foi Deus, é Deus que está me guiando. Parece ou não parece? Parece ou não? Mudou alguma coisa, irmão? Irmão, foi Deus que me mandou. Não sei o que é que Ele quer comigo, mas ó, eu sei que Ele me mandou. Eita glória. Eita glória. Então se mandou, passa direto. Aleluia. Teve uma irmã que chegou ali na porta do gabinete e disse: eu tenho um recado para lhe entregar. Eu digo: recado? Quem mandou? Ela disse: Deus. Eu digo: então fique sem contar, minha filha. Eu recebo recado de qualquer um aqui, mas de Deus não, porque Deus me conhece, conhece o gabinete. Deus pode entrar a hora que Ele quiser, para falar o que Ele quiser. Levanta a mão e dê glória a Jesus. Mas que história é essa, rapaz? Se você disser que tem um recado de Carlos Henrique, eu até posso entender se ele não tiver com o meu telefone, mas hoje com o telefone a gente já, a maioria das vezes, até já tem o recado, a pessoa própria manda pelo telefone. Mas se for de um estranho que não tem telefone, até escuta o recado, né? Mas de Deus, do céu, pare com isso. Recado do céu. O céu já está dando recado, já está falando com a gente. Nós já estamos em comunhão com Deus. Levante a mão e dê glória para Jesus. Aleluia. Aí eu digo: eu não quero o recado não. Ela ficou brava e começou a jogar praga. Eu digo: tá vendo? Tá vendo quem você é? Entendeu, irmão? Porque o diabo se disfarça em anjo de luz para enganar até os escolhidos de Deus. Essa mistura de divindade falsa, pode ler aí, depois da leitura. Essa mistura de divindade falsa estava presente na casa de Mica.
todos quantos chegassem à sua casa encontraria um Deus que desejassem invocar. Está vendo, irmão? Tem lugar para tudo aqui. Olha aí. Olha aí as igrejas. Olha aí as igrejas. A casa de Mica disfarçada hoje de igreja. Amém, irmão? Olha a casa de Mica aberta com o nome Assembleia de Deus. Não sei o que. Dentro é uma casa de Mica. Louvado seja Deus. Eu acho que tem gente aqui dizendo: eu nunca mais saio daqui. E deve ter gente dizendo também: eu também não volto nunca mais. Porque os sacerdotes da casa de Mica não vai subir nesse altar. Os sacerdotes da casa de Mica é falso. Na casa de Mica aceita todo mundo. Na casa de Mica tem deuses para todos os gostos, irmã Celina, pastora Ruth. Mica dizia: aqui tem de tudo. Venham para cá porque aqui tem de tudo. Venham para cá porque aqui o linguajar é outro. É na linguagem de hoje. Na linguagem de hoje é bicho. Fala bicho. Fala peixe. Aqui chama pelo apelido, que é para descontrair. Não, aqui chama pelo nome, porque a Bíblia diz: eu sou o Senhor que te chamo pelo teu nome. Aleluia, levanta a mão e dá glória a Deus. Jesus não chama ninguém por apelido, não. Deus não chama ninguém por apelido, não, irmão. Aleluia. O Senhor teu Deus te chama pelo teu nome. Então essa mistura de divindades falsas estava presente na casa de Mica. Todos quantos chegassem à sua casa encontravam um Deus que desejasse invocar. Infelizmente, um homem da tribo de Efraim, que deveria honrar a Deus no seu povo, que o libertou do Egito, agora se encontra comprometido com ídolos de uma religião pagã. Leiam comigo o Sinopse 2. Imersos em um período de abandono à lei de Deus e sincretismo religioso em Israel, Mica comete uma série de abominação enraizada na idolatria e no politeísmo pagão. Caminhando para o fim, terceiro tópico, que é mais leitura. Terceiro tópico: a idolatria dentro dos lares. Vamos voltar para casa agora. Repete comigo: a idolatria dentro dos lares. Em ambas as histórias citadas de Raquel e de Mica, a crença em que os ídolos domésticos indicavam fortes influências pagãs em Israel. Israelitas, a partir desses dois casos bíblicos, somos convidados a refletir a respeito da idolatria de hoje. Primeiro subtópico. Vamos ler? Os ídolos domésticos dos tempos atuais. O apóstolo João enfrentou em seu ministério um problema com os ídolos caseiros de famílias cristãs que tinham dificuldade em abandoná-los. Por isso, o apóstolo aconselhou: filhinhos, guardai-vos de quê? Dos ídolos. Então, era no tempo de Mica ou no tempo de Jesus também, dentro da própria igreja? Dentro da própria igreja, vamos ver, na verdade, no começo da lição de vocês, no texto áureo já está escrito, 1 João 5, 21. 1 João 5, 21, como é que diz? Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Glórias a Jesus. Por uma pessoa não crente em Cristo, a vida cristã é irreal, já que se vive no mundo, vive-se pelo
que se vê, sente, não pelo que a vida cristã exige. Ora, os ídolos são temporários e representam aquilo que é falso e vazio, porque são enganosos. Qualquer coisa que se torna um ídolo dentro de casa, por exemplo, como por exemplo, um emprego, um carro, um dinheiro, um filho, um pai, uma mãe, um estilo de vida. Ora, como identificar a idolatria dentro e fora de casa? Tudo aquilo que requer a lealdade e a honra acima de Deus se constitui idolatria. Paulo escreveu aos Coríntios: os ídolos nada é no mundo. 1 Coríntios 8:4. Por isso é um perigo endeusar pessoas, colocando-as na posição ou acima do próprio Deus. Então o texto diz aqui: os ídolos, como é que é? Para nada serve. Vamos para o segundo subtópico do terceiro tópico. Leiam comigo: identificando os ídolos modernos dentro dos lares. A proliferação da cultura da mídia entrou em nossas casas e, queiramos ou não, convivamos com ela no dia a dia. A mídia por si mesma é neutra, pois é o meio pelo qual serve a sociedade como canal de comunicação, através do rádio, da televisão e da internet, dos smartphones, das redes, do computador e de outros meios. Ela é um modo de comunicação que deve ser usado com sabedoria. Entretanto, não podemos ser manipulados por ela, porque faz parte de um mundo tecnológico e intelectual no qual todos vivemos, e que não podemos fazer uso acrítico desse instrumento. Precisamos levar em conta o cuidado quanto ao perigo da concupiscência da carne, dos olhos e da soberba do espírito. Em 1 João capítulo 2, versículo 16 e 17, aí ele manda a gente vigiar com o que os nossos olhos desejam. Alguém achou para ler? Pode ir lá. Porque tudo que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então esse versículo diz que a gente tem que vigiar para os nossos olhos não cobiçar o que a mídia está mostrando, o que a mídia traz para a gente. Se a gente vigiar os nossos olhos, nossos ouvidos, a gente vai ouvir, ver, mas não vai entrar dentro da gente. O problema é que hoje os irmãos se deleitam com isso. Esse é que é o perigo. E Deus assim permite que nós tenhamos, mas possamos vigiar. Terceiro subtópico do terceiro tópico. Encontraram? Vocês estão gostando da lição? Vocês estão perdidos dentro da lição? Está tudo certinho aí com vocês? Amém? Glória a Deus. Vamos. Precisamos agir contra os inimigos da família. Jesus disse em seu sermão na montanha: vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, o que há de salgar? Nós somos o sal da terra. Mateus 5,13. Quem encontrou? Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para lançá-lo fora, ser pisado pelos homens. Nós somos o sal da terra, puro. Se o sal for contaminado, só serve para ser pisado pelos homens. Olhem bem para mim, igreja amada. O que é que a Bíblia está ensinando aqui? Seja santo, seja limpo, porque se você for um crente falso,
você está envergonhando a palavra de Deus, e você está sendo pisado pelos teus vizinhos, pelos teus amigos. Você está perdendo emprego, está perdendo negócio, está deixando de prosperar. Você está todo destruído, e o céu vai te reprovar. Vós sois o sal da terra, está aqui. Então não deixe se misturar. A igreja é o sal da terra, e por isso é a única instituição da sociedade capaz de evitar a corrupção dos nossos valores morais e espirituais, para preservar a família atacada pelos vírus infecciosos do sistema mundano. É preciso quebrar os ídolos domésticos que roubam o lugar de Deus na nossa vida. A terceira sinopse para a conclusão tem como título: precisamos combater os ídolos domésticos dos tempos atuais, assim como qualquer influência pagã dentro da nossa casa. Conclusão: precisamos investir na família, criando barreiras espirituais e morais no meio dos lares, no seio dos lares, para salvar os vossos filhos e prepará-los para uma vida cristã sadia que glorifique a Deus. Por isso os ídolos da atualidade precisam ser retirados do nosso meio, para que não venha a roubar o lugar de Deus em nossas vidas. Agora nós vamos para a revisão de conteúdo. Me ajude nas lições de aluno, por favor. Revisão de conteúdo são os questionamentos e as respostas que são dadas. Está pronto aí, irmãos? Chama de revisão de conteúdo lá também, né? Vamos. A primeira pergunta é: por que Raquel furtou os ídolos do seu pai? Eu gostaria que a igreja em massa respondesse. Não, mas tem que ser resposta de verdade, bem alto. 1, 2, 3, já? Bora, meus irmãos. 1, 2, 3, respondam. Oh, meu Deus, parece que os outros não sabem nem que estão aqui. Olha, chegou uma hora que eu descobri que vocês nem estudar estão sabendo. Então vamos para estaca zero, começar tudo de novo, né? Por que que Raquel furtou os ídolos do seu pai? Raquel furtou os ídolos do seu pai porque ela não queria, porque ele não dava herança, e que naquela cultura quem possuísse seria ou teria direito à mesma, né? Então ela roubou como título de propriedade. O que a gente ensinou aqui? Eu não ensinei isso a vocês? Ela roubou por causa de quê? Que ela queria uma segurança de que não ia ficar sem a herança quando o pai morresse. Segunda pergunta: Mica roubou alguém de sua própria família? E quem foi que Mica roubou? Sua própria mãe. Terceira pergunta: por que Mica devolveu todo o dinheiro para sua mãe? Porque ele teve medo, né? Da praga que a velha jogava. Quarta pergunta: o que eram os terafins? Porque nós conhecemos serafins, são os anjos de Deus. E terafim, o que era terafim? Terafim eram ídolos fabricados de madeira, de pedra ou barro, adorado como amuleto para proteção familiar e pessoal. Amém, irmão? Rosário, terço, entende, irmão? Olho grego e por aí vai. Caveiras, essas coisas. Quinta pergunta: cite 3 exemplos de ídolos domésticos dos dias atuais. O quê?
carro, dinheiro, estilo de vida, certas roupas. Tem gente que vai adorando essas coisas. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Jesus, ó Filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Levante a mão e canta. Jesus, ó Filho de Davi, atende ao meu. Aleluia. Eu quero daqui a pouco encerrar a transmissão aí da gravação, mas antes eu quero orar ao nosso Deus por esse trabalho maravilhoso. Quem quer oração? Marileide, venha fazer essa oração. Irmãos, cada um vai fazer uma oração individual, pedindo a Deus para lhe proteger e abrir os seus olhos e pedir por mim, viu? Pela minha vida, para Jesus continuar me dando. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vamos orar, né? Agradecer a Deus por esse estudo em nome de Jesus. Senhor Deus, aqui estamos, Senhor, diante de Ti, Senhor da glória, agradecendo, Senhor, ó Pai, por esse estudo da palavra, Senhor da glória, que o Senhor venha abençoar, dar sabedoria a cada um de nós, Senhor, que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Nós agora vamos ofertar, vamos orar as ofertas e os dízimos. Glória a Deus. Os irmãos que estão em casa, a gente vai orar agora com vocês pelos dízimos, pelas ofertas. Glória a Deus. E eu vou pedir a vocês, calma aí, viu, irmãs? Calma aí. Eu vou pedir a vocês que nesse momento levanta o dízimo para o céu. Quem está em casa também assistindo, levanta o dízimo para o céu. Quem vai orar, irmão Ricardo? Glorioso Deus, louvado seja o teu nome, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, pela prosperidade derramada na sua igreja, Senhor Deus. Multiplica o nosso pão, as nossas finanças. Abençoa, Senhor Deus, a administração da nossa casa, da nossa família, da nossa igreja. Em teu nome te agradeço, Jesus. Amém. Aos irmãos que estão em casa, nós agora vamos encerrar a gravação dizendo a vocês o seguinte: ofertem, dizimem, agora quando terminar a lição. Vai lá, deposita a sua oferta. O Pix é 21 964 62 93 11. Printe a tela, que o número da conta está aí, em nome de Jesus. Agora vamos